passada, e essa semana já começou também assim, com os meus atendimentos assim, muito do que as pessoas vêm procurar, mesmo que a gente, né, fique falando sobre trabalho, sobre o caminho profissional melhor da pessoa, o que tem mais a ver com ela. Então, por mais que a gente, né, o meu trabalho é sempre com foco ali na carreira, no significado que a carreira tem, quando a pessoa vai montar um negócio, montar com um significado, um propósito maior. E eu percebo, desde a semana passada, assim, muito forte nos meus atendimentos, uma demanda muito em relação à autoestima, em relação à autoconfiança, em relação a pessoa se confiar no seu próprio taco, né? Confiar que ela consegue, confiar que ela é capaz, né? A capacidade. Então a pessoa consegue enxergar ali os seus talentos, ela consegue enxergar as suas habilidades, as suas competências, mas por mais que ela enxergue tudo isso, por mais que, né, seja mostrado tudo isso, não adianta nada mostrar e a pessoa não se sentir capaz e ter ali a autoestima, a autoconfiança de que ela é boa e ela consegue, ela tem competência para fazer as coisas, né? E uma das coisas, assim, que eu percebo que é muito importante, no nosso dia a dia, a gente oscila, né? Então, tem momentos que a gente tá bem, aí, de repente, né, tem momentos que começa enfim, a ter ali algumas confusões ali na nossa mente, aí depois a gente volta a ficar bem de novo. Então, assim, a gente tem que entender que momentos que acontece essa virada de chave no nosso dia a dia. Que momentos que, opa, eu estava bem, agora eu estou me sentindo meio estranho, meio estranha. O que tá acontecendo aqui? Qual foi o gatilho ali que fez com que eu mudasse essa chave? Então, a gente reparar muito, tá muito consciente, muito presente daquilo que a gente está sentindo no momento, certo? Aí, obrigada. Pra gente estar muito consciente daquilo que tá acontecendo no nosso momento. Então, o que me levou, o que me ocasionou essa baixa autoestima nesse momento? Então, a gente ficar sempre antenado ali para que a gente possa perceber o que de fato está acontecendo, né? Aquela coisa de parar de romantizar a nossa tristeza. Em que sentido? Poxa, se hoje eu não estou bem, se hoje eu estou triste, qual que é o motivo? Qual que é a ferida ali que está fazendo com que eu fique dessa forma, com que eu pense dessa forma, com que eu haja dessa forma? Qual que é o real motivo, sabe? Então, essa investigação, a gente entrar em contato com isso de uma forma muito mais profunda, isso com certeza ajuda muito a gente a encontrar a raiz ali, o que realmente está levando a gente a ter, de repente, uma baixa autoestima, certo? E pensar que, assim, a autoestima, ela vem muito é como se fosse tomar banho, precisa de todos os dias, sabe? Então, todos os dias você tem que ver quais os gatilhos que você tem ali no seu dia a dia para que você eleve a sua autoestima, para que você melhore cada vez mais a sua autoestima. Então, é como tomar banho. O que acontece quando você acorda de manhã e fala, poxa vida, o que eu posso fazer assim, no momento que eu acordo, acionar o meu lado positivo, acionar a minha autoestima, acionar a minha autoconfiança? O que é? Tem vários exercícios, né, gente? Tem vários exercícios. Então, você pode estar ali se arrumando no seu dia a dia, você pode estar ouvindo alguma coisa motivacional, alguma mensagem que para você faz sentido. Você pode entender, ter o autoconhecimento no que você é bom. Você pode olhar no espelho, no seu dia a dia, e olhar ali dentro dos seus olhos e observar e conversar com você ali naquele momento no espelho. Vários exercícios que dá pra gente acionar essa nossa autoestima, essa nossa autoconfiança. E isso é de dentro pra fora. Só que muitas vezes a gente fica ali na comparação, a gente fica
olhando para a grama do vizinho, e isso faz o quê? Com que a gente não olhe, com que a gente não floresça aquilo que a gente tem de positivo, certo? Então, quando a gente fica olhando para a grama do vizinho e esquece da gente, o vizinho começa a ser o foco e a gente fica ali, esquece, né? Sendo que ao contrário, a gente tem que olhar muito mais pra gente, a gente tem que olhar muito mais pro que a gente tem de positivo, do que a gente tem ali e pensar que se o vizinho está bem, ótimo, mas eu nunca vou ser igual a ele, porque eu tenho minhas próprias características, eu tenho minhas próprias experiências, eu tenho a minha vivência, eu tenho meus dons, os meus talentos que são meus, né? Então é a gente olhar sempre o que a gente tem de melhor, porque se a gente for ficar de novo preocupada com o vizinho, o que vai acontecer? A gente não vai florescer o nosso melhor, a gente não vai colocar aquilo para fora, porque a nossa mente, o nosso foco está no outro. E não é no outro que a gente encontra o nosso poder pessoal, a nossa autoestima. Eu tô falando aqui com homens, mulheres, porque eu atendo homens e mulheres, e eu percebo que esse ponto da autoconfiança e da autoestima é muito forte no dia a dia das pessoas, nos relacionamentos. Eu vejo isso dentro do trabalho. Então a pessoa acaba se escondendo, não colocando ali suas opiniões, não colocando aquilo que ela tem vontade de falar, por baixa autoestima, né? Baixa autoestima. Vocês concordam com isso? E um ponto muito importante para a gente deixar isso florescer, para a gente deixar esse nosso positivo vir à tona, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se aceitar. Então, é se aceitar. O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de ponto de melhoria, e olhar para isso e aceitar. Às vezes a pessoa tem lá algo positivo tão bom, mas ela fica se comparando com outra pessoa e esquece do que ela tem de melhor, esquece do que ela tem de positivo. E aí aquilo vai ficar anulado, porque ela fica olhando só pro que tá faltando nela, né? Só pro que tá faltando. Aquela coisa da gente olhar para nós e a gente ter autocompaixão, a gente ter autoaceitação, a gente perdoar dos nossos erros, né? Porque ninguém é perfeito. Então olhar a nossa trajetória, honrar toda a nossa trajetória até o momento presente e entender que tem coisas que passaram e se perdoar e se aceitar e ter autocompaixão. Isso faz parte das pessoas que têm autoconfiança. Elas têm autocompaixão com elas. Quando ela tem autoconfiança, não significa que essas pessoas acertam toda hora. Não é isso. Autoconfiança é a pessoa confiar no taco dela. E que isso ajuda muitas vezes a dar certo, mas nem sempre. Não é algo, enfim, que vai falar assim, não, a pessoa que tem autoconfiança vai dar certo 100%. Não. Né? Vai dar errado também, Só que a probabilidade de quem tem autoconfiança dar certo é muito maior, né? É muito maior. Então, a gente parar de ficar se culpando, a gente parar de ficar se martirizando, a gente parar de ficar olhando para os nossos defeitos e olhar muito mais para as nossas qualidades, para aquilo que a gente tem de melhor. E isso que vai fazer com que a nossa autoestima e nossa autoconfiança melhore a cada dia, certo? É isso que vai nos ajudar, é isso que vai nos fortalecer. E é uma coisa que precisa vir de dentro para fora, né? Uma coisa que precisa vir de dentro para fora. E a autoestima, a autoconfiança, a responsabilidade é totalmente nossa. Então, a minha autoestima diz respeito somente a mim. A minha forma de pensar que vai fazer com que eu tenha uma alta ou uma baixa autoestima. Então é a gente olhar para nós com autorresponsabilidade e pensar que o resultado que eu tenho da minha vida hoje depende apenas de mim. O resultado que eu tenho em relação à minha autoestima hoje depende de mim, da minha forma de pensar, do que eu sinto internamente, e isso vai refletir o meu externo. E isso que vai refletir, certo? E um ponto muito importante é a gente ter
congruência em relação àquilo que a gente fala e fazer aquilo que a gente fala, né? Então, isso ajuda muito na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Quando a gente fala o que faz, ou faz o que fala, né? Faz o que fala. Então, quando a gente tem isso muito congruente, isso faz com que nós acreditamos em nós mesmos, certo? Porque eu falo que eu vou fazer e eu faço. Então, quando existe essa congruência, isso faz com que eu confie mais em mim, que eu confie mais na minha palavra. Porque se a partir do momento eu passo a não confiar na minha própria palavra, aí o bicho pega. Aí o negócio fica difícil, porque se eu não acredito na minha própria palavra, isso faz com que eu não tenha autoestima. Porque se eu não acredito nem em mim, né? Então, dificilmente eu vou ter autoestima e, consequentemente, eu começo a não confiar nas pessoas também à minha volta. Faz sentido isso que eu tô falando? Na Ribeiro, é isso mesmo. Cada um se responsabiliza pelo que tem dentro de si. Então, cada um é responsável por encontrar suas potencialidades, cada um é responsável por encontrar aquilo que tem de melhor, cada um é responsável por encontrar suas sombras também, seus pontos de melhoria e trabalhar em cima desses pontos de melhoria e pensando que esses pontos de melhoria não é o nosso foco principal, né? O nosso foco principal é olhar para a nossa potencialidade e ver o quanto de coisas positivas, o que a gente pode florescer em relação a tudo que tem dentro de nós, a partir do momento que a gente para de olhar para o outro e enxergar o que nós temos de positivo, certo? Esse é o principal. Se tivesse que falar hoje, pessoal, em relação à autoestima de vocês, de 1 a 10, no trabalho, vamos pegar no trabalho, tá? A autoestima de vocês hoje de 1 a 10 no trabalho. Como que vocês acreditam que isso tá hoje? 1 tá ruim, péssimo, e 10 tá excelente. Como que vocês acreditam hoje? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Pra eu saber se eu continuo falando depois sobre esse assunto, se é algo que pra vocês é interessante. Para que a gente possa ter autoconfiança, existem 4 pilares, certo? Eu vou explicar aqui cada um para vocês aqui. Legal, Maria. Então, para que a gente possa ter autoconfiança, a gente precisa trabalhar nossa autoestima. A autoestima é acreditar que somos capazes, é acreditar em nós. A gente tem o otimismo dentro da autoconfiança. Então, a gente não vê uma pessoa com autoconfiança sendo pessimista. Não. Então, o otimismo. A gente tem um outro pilar que é a autocompaixão. Então, a autocompaixão é você se perdoar, é você não ficar se martirizando pelos seus erros, é você falar, ok, eu errei, bola pra frente, vamos lá, a vida continua. E tem um outro que se chama autoeficácia. A autoeficácia é no sentido de fazer acontecer. É de realmente ir lá e falar, não, eu vou fazer. Não sei qual o resultado que vai ser, mas eu vou fazer. É ser eficaz, é sua ação, né? Aquilo que você se propôs a fazer, se tornar ação mesmo e ir lá e fazer. Então a gente tem esses 4 pilares: autoestima, otimismo, autoeficácia e autocompaixão. Para aquelas pessoas que colocaram aqui, que tá 3 ali e tal, em relação à sua autoconfiança, é você olhar para cada um desses pilares e pensar o seguinte: o que eu posso fazer que está no meu próprio controle, que não depende do controle de ninguém? O que eu posso fazer em relação à minha autoconfiança? Então vamos lá. Se eu olhar aqui, por exemplo, para o otimismo, certo? O otimismo. Então, eu consigo ser uma pessoa otimista? Eu consigo olhar para o copo meio cheio ao invés de olhar para o copo meio vazio? Né? Então,
esse é um ponto muito importante. Será que a partir de amanhã eu posso olhar para as coisas de uma forma mais otimista, as situações de forma mais otimista? Em relação à autoestima, o que eu posso fazer que vai melhorar minha autoestima? O que eu posso fazer que vai sair do 1 e vai pro 2? Não precisa ir do 1 e pro 10, né? Então, quando a gente quer sair do 1 e pro 10, aquilo fica muito difícil. Agora é pegar do 1 ali e ir pro 2. Ou quem falou 3, ir pro 4, né? Então, o que eu posso fazer? Um pequeno passo que eu vou avançar, que eu vou adiante, que vai me ajudar, certo? Quando a gente coloca esses pequenos passos, porém constantes, quando a gente menos espera, a gente já tá lá em cima, né? Só que uma coisa que as pessoas, né, geralmente elas fazem é o quê? Elas querem sair daqui e lá pra cima numa passada só. E aí fica muito difícil. E aí quando isso fica muito difícil, a pessoa desanima. Aí ela não sai do lugar. Então é olhar para esses 4 pilares e pensar que pequeno passo que eu posso fazer, que depende só de mim, né? E depende aí de você, da sua responsabilidade, de você falar, não, eu quero movimentar isso, eu realmente preciso, eu quero sair dessa situação. Então é olhar o que você pode fazer em relação a tudo isso. E aí, consequentemente, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. E uma coisa muito importante também, né? Quando a gente tá falando, se a gente não tá se sentindo bem, se a gente tá com a nossa autoconfiança, né? Nossa baixa autoestima, do que a gente tá se alimentando? De que informações a gente tá se alimentando? O que eu tô vendo, sei lá, na TV, no YouTube, no Instagram? Do que eu tô me alimentando? De que pessoas que eu estou me cercando, né? Isso é muito importante. Então, quais as pessoas que estão à minha volta? Então, com certeza é muito importante, porque se a pessoa ela não confia nela mesma, como que as áreas da vida dela, né, podem dar certo? Seja no relacionamento, seja na carreira, seja, inteligência emocional, seja, né, nas áreas, nas amizades, certo? Então, eu quero deixar aqui esse exercício para vocês terem um pequeno passo, uma pequena evolução, que a partir do momento que você sai um pouquinho ali, já começa a mudar, você já começa a ver uma luz no fim do túnel, aí daqui a pouco você dá mais um passinho. E aquela coisa, gente, é parar de ficar olhando pra grama do vizinho, que a gente não sabe o que acontece em 4 paredes. As fotos podem ser bonitas, lugares lindos, maravilhosos, mas a gente não sabe o que tá aqui dentro da pessoa, né? A gente não tem a mínima noção do que acontece, certo? Então é realmente olhar para o nosso interno e ver como que a nossa luz pode brilhar. A nossa. Eu com a minha luz, você com a sua, cada um com a sua, e isso com certeza vai ajudar muito. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vim compartilhar porque eu percebi que é algo que muitas pessoas têm essas questões, né, de autoconfiança, autoestima, e com certeza quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, assim como a Gabriele colocou, isso faz com que a gente enxergue as coisas de uma outra forma, né? A gente enxerga as coisas de uma outra forma, né, Gabriele? Então isso com certeza ajuda muito na nossa caminhada, a tornar a nossa caminhada mais leve, a tornar, entender que tudo o que acontece tem um motivo para fazer a gente despertar alguma coisa dentro de nós. Então, vamos lá, olhar aí isso com muito otimismo que acontece com a gente e pensar que o que a gente pode fazer para ser mais otimista, um pequeno passo, para gostar mais de si mesmo, para ter mais amor próprio, para que a gente possa ter mais autocompaixão, se perdoar. Nós não somos perfeitos. Estamos longe disso. Longe, tá bom? Então tá, pessoal.
Boa noite pra vocês. Vejo aí numa próxima live. Beijão, pessoal. Boa noite.